Olá pessoal, tudo bem? Começamos o último módulo do nosso curso e eu considero esse um dos módulos mais importantes, porque é o módulo da documentação. Então, a partir de agora, nós vamos começar a documentar todo esse projeto que nós fizemos. E nenhum projeto pode ser executado sem uma boa documentação. Então, vamos lá. Nós vamos começar pela tabela do quadro do painel. Então, muitas informações que foram inseridas no nosso projeto, elas só poderão ser visíveis a partir de agora, quando eu criar essa tabela do painel. O que vem nessa tabela? Vem os circuitos que eu tenho, qual será a amperagem do disjuntor, qual será a corrente total daquele circuito. Então, é aqui que nós vamos inserir. Antes disso, eu vou selecionar aqui os meus cortes, eu vou deletar esses cortes, nós não vamos mais usar, então assim já fica mais limpo aqui o meu projeto. Eu vou vir aqui e vou selecionar o meu quadro. Cuidado para não selecionar nenhum conduíte, como eu havia feito. Então, aqui com o meu quadro parcial de luz e força selecionado, repare que aqui em cima, na abinha verde, equipamento elétrico, apareceu uma opção chamada criar tabelas de painéis. Vocês vão clicar nessa opção criar tabelas de painéis e em seguida vocês vão clicar em usar modelo padrão. Então, aqui, quando a gente clica em usar modelo padrão, repare que o Revit ele já criou para nós a tabela. Diferentemente de tabela de quantitativo, aqui em tabela elétrica, o Revit já faz tudo por nós. A gente só precisa fazer alguns pequenos ajustes. Então, vamos lá. Vamos começar, então, aqui preenchendo o nome do painel. O nome do nosso painel é quadro parcial de luz e força. Só que esse nome é muito grande, então eu vou colocar a sigla abreviando. Então, vai ser QPLF. Opa, aqui eu fui o P. Então, quadro parcial de luz e força. Tudo certo. A localização dele. A localização dele é no dormitório 1. Aqui, olha, repare que ele está com esse 11. Mas não é que ele está com 11, é que ele está com o 1 duplicado. Infelizmente, isso daqui dá muito trabalho para a gente mudar, então eu vou manter dessa forma aqui, ok? A tensão de entrada já está certinha, 127.220. Aqui no fornecimento D é a informação do painel de entrada. Como nós não colocamos painel de entrada nesse projeto, nós não vamos preencher essa informação. E a montagem, esse nosso quadro é um quadro embutido. Então, eu vou preencher aqui o tipo de montagem. Lembrando que eu só estou clicando na frente e escrevendo. Aqui, o disjuntor de vocês provavelmente vai estar sem nada. Então, vocês vão preencher o disjuntor de entrada e corrente de entrada com 50 amperes. Por quê? Porque aqui a nossa corrente estimada é de 43. Então, o disjuntor acima dessa corrente estimada é o de 50. Então, aqui a gente preenche com 50 e 50. E aqui, o tipo da nossa rede é a rede bifásica. Então, aqui, tipo de rede elétrica bifásica. Ok? Então, ficou aqui dormitório 1, tensão de entrada 127.220, tipo de rede elétrica bifásica. O fornecimento eu não vou preencher, número de fases 1, disjuntor de entrada 50 amperes. Montagem embutido, número de fiação 3, corrente de entrada 50 amperes. Aqui vocês podem estranhar o número de fase igual a 1, mesmo o sistema sendo bifásico. Aqui é uma configuração do Revit e é dessa forma mesmo, ok? Lembrando que aqui você pode preencher da maneira que você preferir, ok? Aqui é apenas uma sugestão. Aqui, olha, quando eu clico fora, ele fala que essa alteração será aplicada a todos os elementos. Tudo bem. Posso dar aqui um OK e pronto, ele já aplicou tudo no meu sistema. Agora, nós vamos ajustar esses circuitos. Por quê? Porque aqui ele está na ordem que foi criado, olha. O circuito 1, circuito 2, 3, 4, 5 e 6.
Só que aqui, olha, eu tenho uma corrente total de 43 de um lado e de 48 do outro. A mesma para a carga total, eu tenho 4.700 de um lado e 5.400 do outro. Eu não sei se isso está certo. E então, o Revit tem uma ferramenta para a gente aqui em cima, chamada rebalancear cargas. Quando eu clico nessa opção, repare que ele altera aqui os circuitos para nós e ele deixa essas cargas o mais balanceado possível. Então é muito importante você usar essa ferramenta de rebalancear cargas, porque assim a mesma quantidade de carga que eu tenho de um lado, eu também tenho do outro. Isso facilita bastante na hora de instalar o nosso quadro elétrico. Feito isso, agora nós vamos começar a nomear os nossos circuitos. Então, eu vou começar aqui pelo meu circuito 1, que é o circuito de tomada de uso geral sala 5, é o nome dele. Aqui eu vou deixar assim, olha, TUG, tomada de uso geral. Aqui eu vou dar um hífen. Aqui vai ser sala estar/jantar. Dessa forma que eu vou renomear esse circuito. Aqui está sobrando um espaço, vou tirar tudo certo. Agora vamos para a cozinha. A mesma coisa, vou dar um espaço, colocar um hífen, vou tirar esse 4 da frente e vou deixar apenas TUG, tomada de uso geral, cozinha. Agora aqui a iluminação eu vou deixar como geral, então será iluminação geral aqui o nome desse circuito. Em seguida aqui nós temos TUG, tomada de uso geral, vou dar aqui um hífen. Aqui será dormitórios barra aqui banho, ok? E aqui então atue tomada de uso específico, chuveiro apenas. Dessa forma aqui então. Então aqui eu renomeei todos os circuitos do nosso projeto. Feito isso, agora nós vamos fazer os ajustes aqui dos disjuntores. Para as TUGs, nós vamos utilizar o disjuntor de 20, que é o disjuntor padrão que o Revit já coloca aqui para a gente. Para a iluminação geral, aqui nós vamos utilizar um disjuntor de 16 amperes. Lembrando, pessoal, que eu não vou entrar no mérito de dimensionamento aqui do nosso projeto. Esse projeto ele já está previamente dimensionado, então eu só estou alterando os valores. Então, aqui, quando você fizer o seu projeto, você já vai saber o quanto cada disjuntor vai ter, então basta você vir nessa tabela e alterar. Aqui, tomada de uso específico chuveiro, aqui nós teremos um disjuntor de 40. Então, pronto, nós já ajustamos aqui os disjuntores, então eu tenho para as TUGs disjuntores de 20, para a iluminação geral eu tenho um disjuntor de 16 e para a TUI do chuveiro eu tenho um disjuntor de 40. Agora vamos passar aqui para a parte de baixo da nossa tabela. Então eu tenho 3 tipos de cargas no nosso projeto. Eu tenho tomada de uso geral, tomada de uso específico e iluminação. Então aqui, olha, para a tomada de uso geral, eu tenho uma carga estimada de 3.010 VA. Para a iluminação, eu tenho uma carga estimada de 516 VA. E aqui, para tomada de uso específico, no caso que é o nosso chuveiro, eu tenho 6.000 VA. E aqui a gente tem o valor de demanda que ele é calculado pelo próprio Revit. Então, ao todo no nosso projeto, eu tenho 10.100 VA de carga instalada, 9.526 VA de carga estimada. Corrente instalada eu tenho 46 amperes e corrente estimada eu tenho 43 amperes. Se você tiver dificuldade com isso daqui, volte na primeira aula do módulo 3 que eu relembro esses conceitos com vocês, ok? Então aqui, essa é a tabela do nosso quadro parcial de luz e força. O porquê que é importante você ajustar o disjuntor aqui? Pelo seguinte motivo, se eu vier aqui, olha, ele está pedindo para eu salvar, eu já posso salvar o meu projeto. Eu vou vir aqui, olha, e vou abrir um circuito. Repare que ele já renomeou aqui o quadro para nós.
eu vou abrir aqui, por exemplo, o meu circuito 1. Com ele selecionado, eu venho aqui na minha paleta de propriedades e aqui embaixo eu consigo ver que a fiação dele é de 2,5. Então, eu estou trabalhando com cabos de 2,5 milímetros. Isso por quê? Porque eu estou usando um disjuntor de 20 e ele faz a conta. Em compensação, se eu vier aqui, olha, eu vou selecionar por aqui com Tab. Vamos ver se eu consigo aqui, olha. Quando eu seleciono aqui, então, o meu circuito de iluminação e venho aqui embaixo, repare que o tamanho da fiação é de 1,5 milímetros. Então, eu estou trabalhando com cabos de 1,5. Isso por quê? Porque aqui, quando eu venho na minha tabela do painel, o meu disjuntor é diferente. Então, ele já faz a conta aqui da minha carga disjuntor e ele me dá a espessura da fiação. Vamos verificar aqui o do chuveiro, vou parar aqui no chuveiro. Vamos ver, olha, aqui para esse daqui nós temos um tamanho da fiação de 6 milímetros. Nesse curso nós não vamos entrar no mérito de fiação, ok, pessoal? Mas aqui é só para vocês saberem onde essas informações estão. Se eu voltar aqui e colocar novamente 20, que era o que estava, repare que o Revit vai falar que a carga conectada total para o circuito 7.8 está excedendo. Então, essa carga aqui não dá conta de tudo que eu preciso para o meu circuito 7.8. Mas vou deixar com 20 mesmo. Se eu voltar aqui agora e selecionar esse meu circuito, repare que eu estou com fiação de 2,5. Por isso que é importante você colocar aqui a amperagem correta do seu disjuntor. Então, aqui, olha, seleciono novamente o meu circuito. Aqui o tamanho da fiação, ele já foi atualizado. Então, por isso que é importante preencher com muito cuidado aqui essa tabela. Então, preenchemos aqui os dados do painel, renomeamos os circuitos e ajustamos os disjuntores e rebalanceamos as cargas. Aqui você pode colocar algumas observações, caso você queira. Como esse é um projeto de estudo, é apenas para vocês conhecerem. É assim que a gente cria uma tabela de painel aqui dentro, então, do Revit. Lembrando que aqui é uma rede bifásica, por isso que eu tenho A e B. Bom, então agora que a nossa tabela de painel já está criada, podemos salvar o nosso projeto e nós continuaremos na próxima aula. Até mais, pessoal! Para você que se interessa por projetos de instalações elétricas, convido você a conferir o nosso curso de Instalações Elétricas Residência de Alto Padrão, onde nós desenvolveremos o conteúdo a partir desse treinamento básico, passaremos pelo intermediário e também avançado. Ele dá direito ao certificado oficial da Autodesk de conclusão de curso, mediante a aprovação do trabalho final, e nele também nós trabalharemos alguns sistemas dentro do projeto elétrico, como telefone, antena, dados e muito mais. Então, não deixem de acessar o nosso portal cursosconstruir.com.br e conferir esse novo treinamento.